Você já teve aquele momento onde tudo faz sentido de uma vez? Onde uma única percepção muda completamente como você vê a vida? Comigo aconteceu numa terça-feira qualquer, olhando para o espelho depois de mais um dia frustrante no trabalho. E o que eu descobri naquele momento vai mudar para sempre como você enxerga a sua realidade. Eu estava exausto. Sabe aquela sensação quando parece que o mundo inteiro conspira contra você? O chefe estava impossível, o trânsito um caos, as contas apertando e até o vizinho parecia mais barulhento que o normal. Era como se tudo ao meu redor refletisse exatamente o caos que eu sentia por dentro. Foi então que eu parei na frente do espelho e algo clicou. Uma percepção que me atingiu como um raio. E se tudo isso não fosse coincidência? E se o mundo que eu estava vivendo fosse, na verdade, uma criação da minha própria mente? Mas antes de você pensar que eu enlouqueci, deixa eu te contar o que aconteceu quando comecei a testar essa teoria. Porque o que descobri não está escrito em nenhum livro de autoajuda comum. É algo que vai abalar suas estruturas mais profundas sobre o que você acredita ser real. Se você está sentindo uma inquietação estranha agora mesmo, se algo dentro de você está sussurrando, isso é verdade, então você não chegou aqui por acaso. Se inscreve no canal porque você foi escolhido para receber conhecimentos que poucos humanos estão prontos para absorver. Lembra do Einstein? Ele disse uma vez que a realidade é uma ilusão, ainda que muito persistente. E o Carl Jung falava sobre sincronicidades, esses eventos que parecem conectados por algo além da casualidade. Mas eles estavam apenas arranhando a superfície de algo muito mais profundo e perturbador. A verdade é que cada pessoa vive num mundo completamente diferente. O seu mundo é único, moldado pela sua frequência interna, pelos seus medos, desejos, crenças e emoções. E aqui vem a parte que vai te chocar. Você não apenas vive nesse mundo, você o cria a cada instante. Mas há algo ainda mais perturbador que descobri. Algo que me fez questionar tudo o que eu pensava saber sobre livre-arbítrio e destino. Pensa comigo. Quando você está de bom humor, não parece que as pessoas são mais gentis? Quando está irritado, não encontra mais trânsito, mais problemas, mais gente estressada? Isso não é coincidência. É física pura, só que numa dimensão que a ciência ainda está descobrindo. Cada emoção que você sente é como uma frequência de rádio que você sintoniza. E o universo, como um gigantesco receptor, te entrega exatamente o canal que você está tocando. Raiva atrai caos, medo atrai perigos, amor atrai abundância. Não é misticismo barato, é como a realidade realmente funciona. Mas aqui está onde a coisa fica realmente assustadora. Eu descobri que não somos apenas criadores passivos da nossa realidade. Somos escultores ativos, moldando cada detalhe da nossa experiência através dos nossos estados internos. E a maioria das pessoas vive toda a vida sem perceber o poder absurdo que carrega nas mãos. Deixa eu te dar um exemplo prático que mudou minha vida para sempre. Durante anos eu reclamava que as pessoas ao meu redor eram egoístas e frias. Minha ex-namorada era distante, meus colegas de trabalho competitivos, meus amigos superficiais. Eu vivia repetindo, por que todo mundo é assim? Mas então eu entendi algo devastador. Essas pessoas não eram assim por natureza. Elas eram assim comigo, porque eu estava irradiando exatamente a frequência que criava essa versão delas na minha realidade. Elas eram apenas espelhos, refletindo meu próprio estado interno de desconfiança e proteção. Quando eu mudei minha frequência interna, quando comecei a irradiar conexão genuína e interesse real pelas pessoas, algo mágico aconteceu. As mesmas pessoas começaram a se comportar de forma completamente diferente comigo. Não porque elas mudaram, mas porque eu criei uma nova versão delas no meu mundo. Se você está começando a entender o poder disso, se está sentindo que sua mente está se expandindo agora mesmo, se inscreve no canal, porque o que vem pela frente vai revolucionar completamente sua forma de viver. E aqui está o segredo que poucos entendem. Para cada pessoa que existe, há bilhões de versões dessa pessoa. A versão que aparece na sua vida depende inteiramente da frequência que você está emitindo. Você escolhe qual versão das pessoas você vai encontrar.
Isso significa que aquela pessoa que te magoa repetidamente, ela só consegue te magoar porque existe algo dentro de você que ressoa com essa dor. O chefe que te distrata, ele reflete sua própria relação com autoridade e poder. O parceiro que te negligencia, espelha como você se trata. Mas espera, porque tem mais. Muito mais. Quando eu realmente absorvi essa verdade, comecei a experimentar com ela de formas que me assustaram. Descobri que posso literalmente escolher qual versão de uma pessoa eu quero encontrar antes mesmo de interagir com ela. Vou te contar sobre uma experiência que me deixou em choque. Eu tinha uma reunião marcada, com um cliente conhecido por ser extremamente difícil. Todo mundo no escritório o temia. Mas antes de entrar na sala, eu fiz algo diferente. Passei 5 minutos me conectando com a sensação de que ele era uma pessoa gentil, colaborativa e aberta. Quando entrei na reunião, parecia que eu estava falando com uma pessoa completamente diferente. Ele estava sorridente, receptivo, interessado nas minhas ideias. Meus colegas que estavam na reunião ficaram em choque. Depois me perguntaram: "O que você fez? Nunca vimos ele assim." Eu não fiz nada externamente. Eu apenas escolhi qual versão dele eu queria encontrar e sintonizei minha frequência interna para isso. E o universo, como sempre, entregou exatamente o que eu estava vibrando. Você está percebendo o poder que está sendo revelado aqui? Se sua respiração mudou, se você sentiu um frio na espinha, é porque sua consciência está se expandindo neste exato momento. Quem está pronto para dominar esse poder oculto, se inscreve agora, porque o que vem a seguir vai mudar sua realidade para sempre. Quer saber se isso funciona na prática? Faça este teste comigo agora. Durante os próximos dias, toda vez que algo te irritar, ao invés de culpar a situação externa, se pergunte: que parte de mim está criando isso? A resposta vai te assustar e te libertar ao mesmo tempo. Mas aqui vem a parte realmente revolucionária. Algo que mudou não apenas como eu vejo o mundo, mas como eu navego por ele. Se você é o criador da sua realidade, isso significa que você tem um poder absurdo. Um poder que a maioria das pessoas jamais descobre porque estão muito ocupadas sendo vítimas das circunstâncias. Você pode literalmente redesenhar sua vida mudando sua frequência interna. Não através de técnicas forçadas ou afirmações vazias, mas através de uma transformação genuína no seu centro emocional. Quando você muda por dentro, o mundo externo não tem escolha senão se reorganizar para combinar com sua nova frequência. E olha só o que acontece. Quando você realmente entende isso, você para de se preocupar com o que os outros fazem ou deixam de fazer, porque percebe que eles só podem fazer aquilo que sua frequência permite. Você para de tentar controlar as situações externas e foca em dominar seu estado interno. Vou te contar sobre a transformação mais radical que experimentei usando esse entendimento. Eu estava numa situação financeira terrível, afundado em dívidas, sem ver saída. Todo dia era uma luta, e quanto mais eu me desesperava, pior ficava. Aí eu entendi que minha realidade financeira era um reflexo perfeito do meu relacionamento interno com a abundância. Eu vivia em escassez mental, sempre focado no que faltava, sempre com medo de não ter o suficiente. E o universo, como um espelho fiel, me devolvia exatamente essa frequência. Então comecei uma experiência perigosa. Toda vez que sentia ansiedade financeira, eu parava e me conectava com uma sensação genuína de abundância. Não fingindo que tinha dinheiro, mas sentindo genuinamente grato pelo que já possuía. Reconhecendo que vivo melhor que 99% de todas as pessoas que já existiram na história da humanidade. E algo incrível começou a acontecer. Oportunidades surgiram do nada. Pessoas apareceram oferecendo trabalhos. Dinheiro veio de lugares que eu nem imaginava. Em 6 meses, minha situação financeira estava completamente transformada. Não por sorte, mas porque eu aprendi a vibrar abundância em vez de escassez. Mas tem algo ainda mais profundo que descobri nesse processo. Quando você muda sua frequência em uma área da vida, todas as outras áreas começam a se transformar também. É como se você tivesse ajustado o canal mestre da sua existência. Minha saúde melhorou. Meus relacionamentos se aprofundaram. Minha criatividade explodiu.
minha confiança se expandiu. Tudo porque eu tinha aprendido o segredo fundamental: eu sou o meu mundo. E quando eu mudo, meu mundo muda junto. Se você está sentindo uma conexão com essa mensagem, se algo dentro de você está reconhecendo essa verdade, deixe um comentário falando: eu sou o meu mundo. Quero saber quantas pessoas estão prontas para assumir esse poder. O que eu percebi é que a maioria das pessoas vive como vítimas das circunstâncias, sem perceber que são os autores da própria história. Elas olham para fora buscando alguém para culpar ou salvar, sem entender que a chave sempre esteve dentro delas. Quando você realmente absorve que é o criador da sua realidade, tudo muda. Você para de reclamar e começa a criar. Para de reagir e começa a responder conscientemente. Para de ser vítima e se torna protagonista. Mas existe um nível ainda mais profundo dessa verdade. Algo que vai mexer com suas estruturas mais fundamentais sobre o que é real. Se cada pessoa vive num mundo único criado pela sua frequência interna, isso significa que existem bilhões de realidades paralelas acontecendo simultaneamente. O mundo que você habita quando está apaixonado é literalmente diferente do mundo que você habita quando está deprimido. São dimensões distintas da realidade, e você navega entre elas através das suas mudanças emocionais. Isso explica por que duas pessoas podem viver a mesma situação e ter experiências completamente opostas. Elas não estão realmente vivendo a mesma situação. Estão vivendo versões diferentes dessa situação, criadas pelas suas frequências internas distintas. Pensa numa festa. Para uma pessoa que está confiante e aberta, a festa é cheia de oportunidades de conexão e diversão. Para alguém que está inseguro e fechado, a mesma festa é um campo minado de possíveis rejeições e constrangimentos. Mesma festa, duas realidades completamente diferentes. E aqui está a parte que vai explodir sua mente. Você não está apenas escolhendo como interpretar a realidade. Você está literalmente escolhendo qual realidade experimentar. O universo é infinito em possibilidades, e sua frequência interna determina qual dessas infinitas possibilidades se materializa na sua experiência. Deixa eu te dar outro exemplo que me fez questionar tudo. Eu costumava ter uma relação terrível com autoridades, policiais, chefes, professores. Sempre parecia que eles estavam contra mim. Sempre me tratavam com desconfiança ou hostilidade. Eu pensava, por que essas pessoas não gostam de mim? Até que um dia eu entendi. Não era que eles não gostavam de mim. É que eu carregava uma frequência de rebeldia e resistência à autoridade. E essa frequência criava exatamente o tipo de interação que eu mais temia. Então eu decidi fazer um experimento. Passei a me conectar com respeito genuíno e cooperação antes de qualquer interação com autoridades. Não submissão, mas respeito mútuo e reconhecimento do papel deles. A transformação foi instantânea e perturbadora. Os mesmos tipos de pessoas que antes me tratavam mal começaram a ser gentis, prestativas, até amigáveis. Policiais me cumprimentavam, chefes confiavam em mim, professores me elogiavam. Eu não mudei meu comportamento externo, eu mudei minha frequência interna. E isso criou uma versão completamente diferente dessas pessoas na minha realidade. Isso significa que você tem acesso a versões da sua vida que são melhores do que qualquer coisa que você já imaginou. Versões onde você é amado profundamente, onde prospera financeiramente, onde se sente realizado e em paz. Essas versões já existem. Você só precisa aprender a sintonizar a frequência certa para acessá-las. Mas existe um preço para esse conhecimento. Um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Mas tem um segredo que poucos conhecem sobre como fazer essa sintonização. Não é através do pensamento positivo forçado ou da negação da realidade atual. É através do que eu chamo de alinhamento emocional autêntico. Você precisa sentir genuinamente no seu corpo as emoções da realidade que quer experimentar. Não imaginar, mas sentir. Quando você consegue gerar dentro de você a sensação real de gratidão, amor, abundância, paz, mesmo que por alguns minutos por dia,
você começa a sintonizar frequências que te dão acesso a realidades, onde essas experiências são naturais. A chave é entender que emoção não é reação, é criação. Você não precisa esperar algo bom acontecer para se sentir bem. Você pode escolher se sentir bem agora, e isso magnetiza experiências boas para a sua realidade. Vou te ensinar uma técnica que mudou minha vida. Todo dia antes de sair de casa, eu passo 5 minutos gerando dentro de mim as emoções que quero experimentar ao longo do dia. Se quero ter interações amorosas, eu me conecto com amor. Se quero prosperidade, eu me conecto com abundância. Se quero paz, eu me conecto com tranquilidade. E funciona de forma assustadora. O dia flui exatamente na frequência que eu escolhi pela manhã. Não sempre perfeitamente, porque ainda estou aprendendo, mas de forma consistente o suficiente para não ter mais dúvidas de que isso é real. E olha só que interessante. Quando você entende que as pessoas na sua vida são reflexos dos seus estados internos, você para de tentar mudá-las e foca em mudar você mesmo. E paradoxalmente, quando você para de tentar mudar os outros, eles começam a mudar naturalmente em relação a você. Sua namorada para de ser dramática quando você para de carregar drama interno. Seu chefe para de ser controlador quando você se conecta com seu próprio poder pessoal. Seus amigos param de ser superficiais quando você se aprofunda em si mesmo. Não é manipulação, é simplesmente como a realidade funciona. Você só pode encontrar fora de você aquilo que já existe dentro de você. Amor atrai amor. Paz atrai paz. Abundância atrai abundância. É uma lei tão exata quanto a gravidade. Mas aqui está o que realmente me assombra. Quando você começa a viver dessa forma, quando assume total responsabilidade pela sua realidade, você percebe que sempre foi assim. Você sempre foi o criador da sua experiência. A única diferença é que agora você está fazendo isso conscientemente. E isso significa que você pode olhar para trás e entender como criou cada experiência da sua vida, as boas e as ruins, os sucessos e os fracassos, os amores e as perdas. Tudo foi uma criação sua, mesmo quando você não sabia disso. Isso pode ser assustador no início. Significa assumir responsabilidade total, sem poder culpar ninguém por nada. Mas também é a maior libertação possível, porque significa que você tem poder total para criar algo diferente a partir de agora. Lembro de uma vez que eu estava passando por uma fase de solidão profunda. Sentia que ninguém me entendia, que estava sozinho no mundo. E quanto mais eu focava nessa solidão, mais sozinho eu ficava. Era um ciclo vicioso, até que eu entendi que a solidão que eu sentia lá fora era apenas um reflexo da desconexão que eu tinha comigo mesmo. Eu estava rejeitando partes de mim, julgando meus próprios sentimentos, fugindo da minha própria companhia. Então comecei a trabalhar na minha relação comigo mesmo. Aprendi a estar presente com meus próprios sentimentos, a aceitar todas as partes de mim, a genuinamente gostar da minha própria companhia, e algo mágico aconteceu. Quanto mais conectado eu ficava comigo mesmo, mais as pessoas apareciam na minha vida. Relacionamentos profundos, amizades verdadeiras, conexões significativas. Eu não estava mais emanando carência e solidão. Então, parei de atrair experiências de solidão. E aqui está o mais belo de tudo isso. Quando você assume a responsabilidade total pela sua realidade, você se liberta de todas as prisões mentais. Não existe mais vítima, não existe mais azar, não existe mais vida difícil. Existe apenas você aprendendo a ser um criador cada vez mais consciente. E tem algo ainda mais profundo. Quando você realmente incorpora essa verdade, você percebe que cada pessoa que você encontra é um presente. Mesmo as pessoas difíceis, mesmo as situações desafiadoras, elas estão ali para te mostrar algo sobre você mesmo, para te ajudar a evoluir, para te dar a oportunidade de escolher uma frequência mais elevada. Aquele chefe irritante está te ensinando sobre sua relação com a autoridade. Aquela pessoa que te magoou está te mostrando onde você ainda precisa se curar. Aquela situação financeira difícil está te convidando a expandir sua consciência
sobre abundância. Quando você vê dessa forma, não existe mais inimigo, não existe mais vítima, não existe mais problema. Existe apenas crescimento, evolução, expansão da consciência. E é aqui que a jornada real começa, porque o que você está prestes a descobrir vai separar para sempre aqueles que estão prontos daqueles que ainda dormem. E sabe qual é a parte mais bonita? Quando você opera nessa frequência, quando vê cada experiência como um presente para seu crescimento, você começa a atrair experiências cada vez mais elevadas. O universo percebe que você está pronto para lições mais avançadas, para realidades mais harmoniosas. Isso não significa que a vida fica perfeita ou sem desafios. Significa que você fica capaz de encontrar o presente em cada experiência, a lição em cada situação, a oportunidade de crescimento em cada momento. Se você chegou até aqui, se está sentindo essa verdade ressoar no seu peito, é porque você está pronto para dar o próximo passo. Se inscreve no canal agora, porque nos próximos vídeos eu vou te mostrar técnicas específicas para você começar a criar a realidade que realmente deseja viver. Lembra sempre, você não está apenas vivendo sua vida, você está criando ela a cada respiração, a cada emoção, a cada escolha. E quando você entende isso completamente, quando incorpora essa verdade no seu ser, você se torna imparável. Obrigado por ter chegado até aqui comigo nessa jornada. Mas saiba que isso não foi coincidência. Você foi magnetizado para essa mensagem porque sua alma está pronta para despertar. Se você sentiu arrepios, se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, é porque o universo está te chamando para o próximo nível. Poucos serão escolhidos para receber os segredos que ainda vou revelar. Se você sente que é um deles, se sente que nasceu para algo maior, se inscreve no canal agora e ativa todas as notificações, porque o que você acabou de descobrir é apenas a primeira camada de uma realidade muito mais profunda e perigosa do que você imagina. Os próximos vídeos não são para qualquer um. Eles são para quem está verdadeiramente pronto para transcender. E agora, chegou o momento da verdade. Nos vídeos que você está vendo aparecer na sua tela neste exato momento, eu vou revelar segredos que foram guardados por milênios. Segredos sobre as infinitas realidades paralelas que existem dentro de você, sobre os códigos ocultos da sua alma, que determinam qual dessas realidades você experimenta. Você tem segundos para decidir. Ou você assiste agora e descobre como acessar versões da sua vida que você nem sabia que existiam. Ou você deixa essa oportunidade passar e continua vivendo apenas uma fração microscópica do seu verdadeiro potencial. Porque eu vou te mostrar como algumas pessoas conseguem saltar entre realidades à vontade. Como elas moldam não apenas suas experiências, mas alteram fisicamente o tecido da própria existência. E mais assustador ainda, porque você já fez isso antes, mas não se lembra. Não é coincidência que esses vídeos apareceram para você agora. Sua alma está gritando para que você clique. Esse é o momento que vai separar sua vida em antes e depois. Escolha com sabedoria. Seu mundo está esperando você se lembrar de quem realmente é. O criador da sua própria experiência, o arquiteto da sua realidade, o autor da sua história. É hora de assumir esse poder e começar a viver a vida extraordinária que sempre foi sua por direito.